Efésios 6, e nós vamos ler do verso 5 ao verso de número 9. Efésios 6, 5 a 9. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Vamos orar. Pai, somos teus filhos, amados por ti, salvos pela tua graça, habitação do teu Espírito. Pai, somos completamente carentes do Senhor, famintos da tua palavra. Ó Pai, pedimos que nesse momento o Senhor sacie a nossa sede e a nossa fome do Senhor, trazendo a nós, ó Pai, o teu ensino, o teu alimento, a tua exortação. Fala com cada um de nós, ó Pai. E se houver alguém aqui nesta noite que ainda não é teu, ó Pai, que seja uma noite de salvação, uma noite de transformação de vidas, ó Deus. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Karl Marx é considerado o pai do comunismo. Para Karl Marx, a única forma de se acabar com as injustiças trabalhistas e sociais era através de uma revolução e da ditadura do proletariado, trazendo o fim da propriedade privada, das classes sociais e da, segundo ele, opressão da burguesia. Isso falando apenas no que diz respeito ao trabalho, pois os ideais marxistas são muito mais profundos e complexos. Algumas pessoas, muitas pessoas, para falar a verdade, defendem os ideais marxistas e eu já ouvi até mesmo cristãos dizendo que Jesus, se vivesse no presente momento, seria um comunista. Comunismo, filho do marxismo. Mas será mesmo? Será que Jesus ou seus discípulos endossariam os pensamentos de Marx, como, por exemplo, ele escreveu em seu Manifesto Comunista, abro aspas, trabalhadores de todos os países, univos, não têm nada a perder, a não ser as suas próprias correntes, tendes o mundo a ganhar. Será que Jesus endossaria essas palavras e esses ideais tão difundidos no mundo através do socialismo, do comunismo, do marxismo, na relação patrão-empregado, empregado-patrão? E a Bíblia fala a respeito desse relacionamento trabalhista. O que a Bíblia aborda e como ela aborda a respeito do trabalho, da relação de trabalho entre patrões e empregados, entre chefes e subordinados? Será que a Bíblia ela defende esses ideais humanistas, independentemente do espectro político que seja? Bom, meus irmãos, primeiro nós precisamos entender como era o trabalho nos dias em que a Bíblia foi escrita, nos dias em que o Novo Testamento foi escrito. Nos dias do Novo Testamento, no primeiro século, o trabalho era muito diferente dos nossos dias e muito diferente também dos dias de Marx.
Na verdade, meus irmãos, as condições de trabalho no primeiro século, quando Paulo escreveu a carta aos Efésios, eram muito piores do que são hoje, ou de que eram nos dias de Karl Marx. E isso porque a maioria da força de trabalho era formada por escravos. Alguns historiadores vão dizer que a maioria da população no Império Romano era formada por homens e mulheres escravos. E, meus irmãos, a escravidão, ela era algo comum, aceitável naquela sociedade. E, via de regra, os escravos eram pessoas completamente desprezíveis na sociedade. Nós vimos nos domingos anteriores, nos 2 domingos anteriores, que a mesma coisa acontecia com as mulheres e com as crianças. As mulheres, elas eram consideradas naquela sociedade menores que os homens, e as crianças nem eram consideradas gente, pelos romanos, pelos gregos e até mesmo pelos judeus. E isso não era diferente com os escravos. Os escravos também não eram considerados seres humanos, mas eles eram considerados apenas como força de trabalho, como ferramentas. Eles eram considerados como mercadorias, por isso eles eram vendidos e comprados, como uma mercadoria qualquer, e não como um homem, como uma mulher, como um ser humano, queridos, amados irmãos. Acontece o seguinte, acontece que com a pregação do Evangelho, muitos escravos se converteram. Com a plantação da igreja de Éfeso, naquela cidade de Éfeso, na Ásia Menor, muitos escravos se converteram e se tornaram membros daquela igreja. E uma coisa que chama a nossa atenção, meus irmãos, que não somente escravos se converteram, mas senhores de escravos também se converteram. Agora a gente tinha, numa mesma igreja, pessoas opostas, completamente diferentes, escravos e senhores de escravos. Numa sociedade em que a escravidão era aceita, numa sociedade em que os escravos eram maltratados, numa sociedade em que os senhores de escravos poderiam fazer o que eles bem entendessem com seus escravos, até mesmo matá-los. E agora eles estão juntos, debaixo do mesmo sangue, debaixo da mesma graça, membros da mesma igreja. E Paulo então se dirige a essas duas classes de pessoas, tanto a escravos como a senhores de escravos. Paulo então, meus irmãos, aqui no capítulo 6 de Efésios, ele vai falar a respeito do terceiro tipo de relacionamento de pessoas cheias do Espírito Santo. Nós vimos, meus irmãos, em Efésios capítulo 5, Paulo falando lá no versículo 18, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cantos espirituais, dando graças sempre por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então essa é a chave. Essa é a chave para Paulo introduzir os relacionamentos humanos, tratar dos relacionamentos humanos. Nós precisamos nos sujeitar uns aos outros, nós precisamos nos colocar debaixo do outro, ou seja, ninguém é melhor do que ninguém. Nós não somos melhores do que os outros, em quaisquer relacionamentos. E aí Paulo fala isso às esposas e aos maridos. As esposas, outrora desprezadas, outrora menosprezadas, elas deveriam se submeter aos maridos. Coisa incrível! Mas elas fariam isso no Senhor. Os maridos, que antes eram homens rudes e infiéis, deveriam amar sacrificialmente suas esposas, como Cristo amou a igreja. Os filhos também
pessoas, crianças menosprezadas, que não tinham nenhum tipo de afeto por parte de grande parte dos seus pais naquela sociedade, eles deveriam obedecer aos seus pais, deveriam honrar a seus pais, não somente obedecendo à força, não somente obedecendo na marra de cara fechada, mas obedecendo com alegria, porque a obediência aos seus pais seria obediência ao próprio Senhor Jesus. E os pais não deveriam provocar seus filhos à ira, mas criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor, criar na palavra do Senhor. Só seria possível esses relacionamentos familiares serem transformados no casamento e no relacionamento entre pais e filhos, se eles fossem cheios do Espírito Santo. Tá, só que aí a gente sai de casa. Você é casado, você tem seus filhos, e aí você tem que sair de casa para trabalhar todo dia. Seja você um empregado, subordinado, seja você um chefe, um diretor, um gerente, um patrão, o dono da empresa, mas você tem que sair para trabalhar. E você tem que se relacionar com pessoas. Como que deve ser esse relacionamento? Como que nós devemos conversar, viver, tratar os nossos chefes, os nossos empregados e também os nossos colegas? Paulo, então, ele vai falar sobre isso, e é isso que nós vamos ver nesta noite, meus irmãos. E da mesma forma como nas outras duas partes, Paulo se dirigiu primeiramente às partes desprezadas, as partes que estavam sob a autoridade, ele faz o mesmo aqui. Ele se dirigiu primeiro às esposas, depois ele se dirigiu primeiro aos filhos, e agora ele se dirige primeiro aos servos. Versículo 5. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. A palavra que a nossa Almeida Revista Atualizada usa, não sei se você tiver outra versão, está diferente, mas é a palavra servos. E no grego, essa palavra é a palavra doulos. Talvez alguém aqui já tenha ouvido essa palavra, doulos. Doulos significa escravo. Isso porque naquela época não existia servo livre. Servo e escravo são sinônimos para os gregos, para os romanos, para os judeus, para a sociedade daquela época, meus irmãos. E aqueles homens e mulheres que eram escravos, que eram servos, qual que é a instrução, qual que é a fala de Paulo àquelas pessoas? Que eles deveriam se rebelar, que eles deveriam montar um sindicato, que eles deveriam agir de maneira a garantir os seus direitos trabalhistas? Não. Incrivelmente, Paulo diz o seguinte: obedecei a vosso Senhor segundo a carne. Segundo a carne. E é interessante, meus irmãos, que nos dois sermões anteriores a gente pontuou essa palavra aqui. Lá, as esposas, as mulheres, Paulo não usou a palavra obediência, e sim submissão. E a gente explicou por quê. Isso porque esposas e maridos, um não é superior ao outro e um não é inferior ao outro. A esposa não é inferior ao seu marido, mas perante os olhos do Senhor são iguais em dignidade, em valor, em honra. Então uma mulher, ela não obedece o seu marido, ela se submete ao seu marido. Ele não está acima dela, apesar dele ser o cabeça do lar. Ela se submete, reconhecendo o seu papel de cabeça do lar, mas ela não é alguém inferior. Já no caso dos filhos, Paulo usa a palavra obedecei. Por quê? Porque os filhos estão sob a autoridade dos seus pais. Na hierarquia familiar, os pais estão sobre os seus filhos. Então, os seus filhos têm que obedecer. E obedecer os seus pais no Senhor. Lá em Colossenses, a carta prima, vamos dizer assim, a carta parceira de Efésios, ele vai falar: obedecer aos nossos pais em tudo. E aqui aos servos ele fala a mesma coisa com relação aos servos. Obedecei ao Senhor.
vocês estão debaixo da autoridade deles e existe uma hierarquia aqui. Vocês devem sim obediência aos seus senhores. E meus irmãos, isso é chocante porque o cristianismo, ele possui uma abordagem completamente distinta das abordagens humanas. Pode parecer que Paulo está sendo rude com os escravos, mas muito pelo contrário. O simples fato de Paulo se dirigir primeiro aos escravos mostra que Deus tratava até mesmo as pessoas na mais baixa situação ou condição social com dignidade. Não é porque uma pessoa era escrava que ela era uma pessoa indigna, uma pessoa sem valor aos olhos de Deus. Mas era alguém amado pelo Senhor, mesmo sendo escravo. E meus irmãos, aqueles escravos, eles eram membros da igreja do Senhor. Lembra, a gente tem estudado a carta aos Efésios desde janeiro. E nós vimos que Deus, Ele, o Pai, Ele escolheu, Ele elegeu antes da fundação do mundo, o Filho nos redimiu, pagando o preço da nossa salvação com o seu sangue, o Espírito Santo nos selou, nós estávamos mortos, Ele nos deu vida, fomos salvos pela graça, somos agora sua família, somos seus filhos, filhos da obediência, filhos da luz. E Ele não está falando isso somente para pessoas livres, para homens ricos, Ele está falando isso para escravos também. Os escravos tinham a mesma dignidade dos seus senhores. Não era a condição social que fazia alguém digno aos olhos de Deus, mas a sua filiação em Cristo. Então, eles eram filhos, mas eles continuavam sendo escravos. Eles eram libertos pelo sangue de Jesus da escravidão do pecado, mas eles ainda eram escravos segundo a carne. O trabalho físico deles, terreno deles, continuava. Eu sou salvo, agora não sou mais escravo. Você não é mais escravo do pecado, ok, mas você trabalha como escravo, você vai continuar trabalhando como escravo e você vai obedecer ao seu Senhor, segundo a carne. Por quê? Por que isso? Uma coisa que eu preciso ainda acrescentar, meus irmãos. Isso não era uma ordem muito simples. Uma coisa seria Paulo chegar para você, que é empregado, que é funcionário, e falasse para você assim: olha, meu irmão, obedeça ao seu chefe. Isso é uma coisa. Escravidão era diferente, muito diferente. Os escravos, eles não tinham leis que os defendessem. Hoje você tem leis trabalhistas, hoje você tem sindicatos, hoje você tem a consolidação de leis do trabalho, a famosa CLT. Hoje você tem um horário de trabalho que tem que ser respeitado, hoje você tem direito a 13º, a férias e a muitos outros benefícios. Aqui não. O doulos não. Com o doulos era diferente. Com o doulos ele era forçado a fazer o seu trabalho. Ele não tinha folga, ele não tinha férias, ele não tinha benefícios, ele era um escravo. Hoje, se nós não estivermos satisfeitos com o nosso trabalho, é muito simples, a gente muda de emprego. Não há nenhum problema, a gente muda de emprego. Não é assim que a gente faz? Você não está satisfeito com o seu trabalho, você muda de emprego. Ou então você vai lá e conversa com o seu superior, você tenta achar um meio de melhorar o seu trabalho, você muda de área, você faz um curso, uma faculdade nova e procura um novo emprego. Hoje é assim. Naquela época não, eles não tinham escolha. Eles eram propriedade dos senhores deles. Eram propriedade dos senhores deles. Muitos deles eram castigados fisicamente pelos seus senhores, se não fizessem um bom trabalho. Até mesmo se fizessem um bom trabalho, eles poderiam ser castigados. Essa era a condição dos escravos. E Paulo pega e fala para essas pessoas: obedeça. Chocante, não é? Muito chocante. Obedeçam, senhores, segundo a carne.
né? Você se converteu, mas você continua sendo escravo. Paulo, meus irmãos, não oferece uma teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade para um escravo do primeiro século seria motivo de riso. Eu sou escravo. Como assim teologia da prosperidade? Aliás, em qualquer época a teologia da prosperidade é motivo de riso, né? Não funciona, não é bíblico. Meus irmãos, o Evangelho não oferece prosperidade social ou financeira, nem liberdade da escravidão nesta terra, e nem incentiva a revolta ou a revolução. O Evangelho nunca sugeriu greve ou qualquer outro comportamento que demonstrasse a insatisfação do escravo. Muito pelo contrário, o Evangelho diz: obedeça. Obedeça às autoridades, obedeça inclusive o seu senhor segundo a carne. E é interessante que os verbos que Paulo vai usando nessa série de textos sobre relacionamentos sempre está no presente do grego, ou seja, é contínuo, é constante, a obediência é todo dia. A obediência não é somente naquele dia que você acordou bem e disposto. A obediência não é somente aquele dia que o seu chefe está te tratando bem, está sendo sorridente, está sendo benevolente com você. A obediência é todo dia, é sempre. Mesmo que o seu superior não te trate bem, mesmo que você ganhe pouco, mesmo que as condições de trabalho não sejam boas, obedeça. É isso que Paulo fala. E eu duvido que as condições de trabalho de qualquer um que está aqui sejam piores, ou ao menos igual, que da desses homens e mulheres aqui. Eram muito piores. Todos aqui somos livres, eles eram escravos. Eles não tinham escolha, eles não tinham liberdade, eles não tinham nada disso. E Paulo fala o seguinte: com temor e tremor. Com temor e tremor. O que é isso aqui? O que são essas palavras? A palavra aqui, né, temor, é a palavra phobos, da onde é a nossa palavra fobia, medo mesmo. Só que Paulo aqui não está falando de medo, a gente tem que entender o contexto aqui. Do que Paulo está falando, meus irmãos? Temor e tremor. Ele está dizendo que o trabalho deveria ser feito com diligência e com excelência. Ou seja, deveria ser os escravos, eles deveriam os escravos cristãos, os escravos cheios do Espírito Santo, eles deveriam se esforçar por fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. Fazer com dedicação, com empenho, com excelência. Não fazer de qualquer jeito. Eu lembro que no ensino médio, na época era segundo grau. Quem aqui é da época do segundo grau? Na época não era assim ensino médio. Alguns são mais antigos, na época do colegial. Eu lembro que eu ouvi os colegas falando assim, eu estudei numa ETEC, era industrial na minha época, né? E essas escolas sempre tiveram uma boa consideração, né, como escolas boas, mas sempre tem aluno ruim em escola boa, sempre tem. Eu lembro de colegas que falavam o seguinte, né, a média era 7, e eles falavam assim, 7 é 10. Você já ouviu isso? 7 é 10, dá para passar, eu não vou tirar 10, eu não vou me esforçar por tirar a nota máxima, que eu passe. Agora, exatamente o contrário que Paulo está falando aqui. Paulo fala o seguinte, tire a nota 10, faça o melhor. Mas peraí, eu sou escravo, eu não vou ganhar um aumento de salário, aliás, eu nem salário ganho, eu posso apanhar no final do dia, eu durmo num lugar horroroso, meu chefe, que chefe? O meu dono, o meu senhor não me trata bem, por que eu vou me dedicar a fazer o melhor para ele? Para que eu vou me dedicar para trabalhar e fazer um melhor para um chefe que não me reconhece, para um professor ruim, para uma pessoa que não está nem aí comigo? Por que eu vou me dedicar e fazer o melhor num emprego que eu ganho pouco, que eu ganho mal, que eu não tenho boas condições? Por que eu vou me dedicar e servir com temor e tremor? E ele acrescenta, na sinceridade do vosso coração. Sabe o que é isso? Sinceridade do vosso coração. É o que ele vai falar lá no versículo 6, não servindo à vista, ou seja, não para impressionar as pessoas, não para bajular o chefe, mas, final do 5, como a Cristo. Sabe por que você tem que tirar nota 10, aluno? Não é para impressionar seu professor,
Não é para você chegar todo orgulhoso e falar, tirei 10. Sabe por que você tem que fazer o melhor no seu trabalho? Empregado, funcionário. Não para ser bajulador do seu chefe. Não para você se aparecer perante os seus colegas, olha como eu sou bom e eu quero ter o meu nome no funcionário do mês. Não, é porque você serve ao Senhor. E a glória do seu trabalho é para Ele. Adoração, irmãos, não é apenas domingo à noite. Você vai sair por aquela porta daqui a algum tempo e você continua adorando a Deus. Amanhã você vai para o escritório, você vai para a escola, você vai para a empresa, você vai para a sua repartição pública e ali você continua adorando a Deus, cultuando a Deus, glorificando a Deus. Como? Com o seu trabalho, com o seu estudo, com o trabalho que você faz na escola, na faculdade, com a prova que você faz na escola, na faculdade, nas vendas, no atendimento, na fabricação, nos processos que você tem que lidar, na manutenção de veículos, em tudo que você faz. Tudo o que você faz, você tem que pensar, isso aqui é para o Senhor. Pense o seguinte, você vai fazer alguma coisa no seu trabalho, pense, é para o Senhor que eu estou fazendo. Não é para o meu chefe, não é para o meu colega, não é para eu ter o meu chefe olhar para mim e falar assim, olha como você fez bem feito, merece um aumento. Não, é para o Senhor que você vai fazer, é dele. Pense o seguinte, o seu trabalho é dele, o seu chefe pertence a ele, a empresa que você trabalha é dele, e você é dele, você pertence a ele. Então tudo o que você faz na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, é para o Senhor. Então é temor e tremor ao Senhor. E Ele sonda e conhece o seu coração, não tem como você enganar. Não tem como você fazer como eu falei com as crianças ontem e falei também no domingo passado, sem honra. Obediência sem honra é aquela obediência de cara fechada, de cara amarrada. Eu falei que criança pode fazer isso, mas adulto também. Você pode sair amanhã cedo e falar assim, segunda-feira, que coisa! Segunda-feira tem que trabalhar. Sabe que muita gente faz isso? Muita gente chega no trabalho segunda-feira de cara amarrada. Muita gente chega no trabalho segunda-feira insatisfeito. Muita gente chega no trabalho segunda-feira totalmente ingrato. Domingo podia ser mais longo. Ok, nós vamos ter um feriado agora. 4 dias de descanso para muitos. Vão chegar segunda-feira, dia 17 de junho, no trabalho, insatisfeitos, de cara emburrada. O crente não. O crente vai trabalhar porque ele serve ao Senhor. Seja numa segunda-feira, pode estar frio, pode estar calor, pode estar chovendo, é ao Senhor. Porque o Senhor conhece o meu coração. Não adianta eu trabalhar, eu obedecer o meu chefe só na frente dele, mas o Senhor me sonda. É aí que Paulo, então, ele vai para o versículo 6 até o versículo 8, quando ele diz assim, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração ao coração de novo a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Meus irmãos, Paulo, ele fala que o nosso serviço, ele não pode ser para agradar a homens. Alguém no seu trabalho é bajulador? Você conhece alguém no seu trabalho que é bajulador? Bajulador, aquela pessoa que gosta de bajular o chefe, de fazer as coisas para impressionar o chefe. Conhece pessoas que quando o chefe está longe, é preguiçoso, não faz nada, o chefe apareceu, o chefe apareceu, já minimiza aquela página que estava vendo, bota da página do trabalho, ou no aplicativo lá, no Excel, no Word. O chefe apareceu, até senta direito, estava jogado na cadeira, o chefe apareceu, senta direito, né? Estou vendo o chefe rindo aqui, funcionário cabisbaixo, mas o chefe apareceu, você é outra pessoa. Paulo fala, não faça isso.
não sirva à vista como para agradar a homens. Não seja um bajulador. Não seja alguém que quer apenas levar vantagem, impressionar o seu senhor escravo. Aí você pode pensar, mas o que o escravo ganhava com isso? Se eu bajular o meu chefe, eu posso ganhar algum tipo de benefício? O que o escravo ganhava com isso? Ganhava, ele não apanhava. Já é alguma coisa, né? Uma grande coisa. Eu vou bajular o meu senhor, eu vou trabalhar quando ele está vendo. Quem sabe ele não me bate hoje? É sério, irmãos, eles apanhavam e apanhavam muito. Paulo fala justamente para nós, ou primeiramente para os escravos e também para nós, não fazermos isso, porque isso é hipocrisia. Você lembra de Jesus, lá no Sermão do Monte, quando ele falou a respeito daquelas pessoas que iam dar esmola nas praças? E eles iam nas praças, lá em Mateus capítulo 6, eles davam esmolas e eles tocavam trombetas, porque eles chamavam a atenção dos outros, vão falar, olha como eu dou esmolas. Jesus fala o seguinte, eles já receberam a recompensa. Qual era a recompensa que eles tanto almejavam? Serem vistos pelos homens. Aqueles que oravam em pé, nas sinagogas, igual aquele fariseu que a gente viu lá em Lucas 18, todo pomposo, olha que homem santo, que homem consagrado, que homem de Deus, que homem de oração. Jesus fala assim, esse daí já recebeu a sua recompensa, porque ele foi visto pelos homens. Tem muitos empregados que agem da mesma forma, querem impressionar os outros, impressionar o chefe, impressionar os colegas, dizer, olha como eu sou bom. Paulo fala, não, você é um crente. Você é cheio do Espírito Santo. Qual é a recompensa que você quer? Os hipócritas queriam ser vistos pelos homens. Essa era a recompensa que eles queriam. Agora você no seu trabalho, qual é a recompensa que você almeja? Você almeja um grande cargo? Pode ser. Um ótimo salário? Você almeja reconhecimento do seu chefe? Você almeja muitos clientes? É essa a recompensa que você quer receber? Provavelmente você não seja um funcionário, um trabalhador bajulador. Mas, meus irmãos, pode ser que lá no fundo do seu coração você deseje mostrar serviço com segundas intenções. Não, pastor, eu jamais faria isso. Faz. Nós fazemos. Nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Nós não conhecemos o nosso coração. Podemos não ser pessoas escancaradamente bajuladoras, mas muitas vezes nós fazemos as coisas para impressionar os outros. Quer seja o chefe, quer seja um colega, quer seja um concorrente, se eu presto serviço para alguém, um concorrente, quer seja o meu cliente, impressionar os homens. Mas Paulo fala assim, vocês têm que servir, vocês têm que agradar, aliás, a Cristo. Vocês são servos de Cristo. Vocês têm que fazer de coração a vontade de Deus. É essa a recompensa que um trabalhador cristão deve almejar. Fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. E vejam, meus irmãos, como que eu sei que aquilo que eu estou fazendo é de acordo com a vontade de Deus? Como que eu sei? Bom, vamos lá, pensa comigo. É possível nós fazermos a coisa certa com a motivação errada. É possível você fazer no seu trabalho, você fazer o trabalho certinho, mas com a motivação errada. Tá? Alguém que faz aquilo que é certo com a motivação... Aliás, alguém que faz aquilo que é certo é uma pessoa inteligente. Quem é o inteligente? O inteligente é aquilo que faz as coisas certas. Ele sabe como fazer, ele conhece os procedimentos e ele vai e faz do jeito dos procedimentos certos. Esse é o inteligente. O sábio é diferente. O sábio é aquela pessoa que sabe fazer aquilo que é certo e com a motivação certa. E qual que é o princípio da sabedoria?
é o temor ao Senhor. Quem é o sábio? O sábio é o empregado sábio é aquela pessoa que faz a coisa certa, dentro dos procedimentos certos, temendo a Deus, para a glória de Deus, porque ele serve a Cristo, por isso ele serve de coração. Por isso, versículo 7, ele serve de boa vontade, não carrancudo, ele honra. Os filhos não tinham que honrar os pais? Você sabe que o 5º mandamento, ele é um princípio para a obediência a todas as autoridades. Ali não é somente para filhos, começa com filhos. Por quê? Qual é a primeira autoridade do ser humano? Pai e mãe. Um filho que obedece pai e mãe, quando chegar na escola, vai obedecer a professora e o professor. Quando ele for para o mercado de trabalho, vai obedecer o seu chefe. Ele vai obedecer às leis de trânsito, às leis civis. Ele vai obedecer toda e qualquer autoridade, obviamente, no Senhor, dentro daquilo que agrada, daquilo que está dentro da lei do Senhor. Então, o 5º mandamento é um princípio de obediência a qualquer autoridade. E se um filho, lá na casa dele, ele tem que honrar os seus pais, obedecendo com alegria e satisfação, o empregado a mesma coisa. Por quê? Porque é para o Senhor, por isso eu vou fazer de boa vontade. Aquilo que eu vou fazer amanhã na minha escola, na minha sala de aula, no meu trabalho, na empresa, onde eu estiver, seja na sua casa, a irmã que é dona de casa, é para o Senhor. Por isso, se é para o Senhor, eu vou fazer o melhor. Vou fazer de boa vontade, eu vou fazer sem murmurar, eu vou fazer sem reclamar, eu não vou fazer apoiado no quanto eu ganho, eu não vou fazer apoiado se eu sou bem ou não sou bem tratado no meu trabalho, eu não vou fazer olhando para as circunstâncias e as pessoas ao redor, mas eu vou fazer com um foco, para o Senhor. Se é para o Senhor, eu faço com alegria. Se é para o Senhor, eu faço com excelência. Eu faço o melhor. E o versículo 8 nos diz que nós podemos estar certos de que se nós fazemos algo de bom, Deus nos recompensa. Ou seja, se você faz o melhor com excelência para o Senhor te honra também. O Senhor te abençoa também. Isso não significa que Deus vai fazer com que o seu salário aumente. Isso não significa que Deus vai te dar melhores condições de trabalho. Isso não significava para o escravo que ele seria liberto. Olha, eu vou obedecer ao meu Senhor segundo a carne, como ao Senhor, e assim o Senhor vai me abençoar e eu vou ser livre. Não, isso é teologia da prosperidade. Mas as bênçãos que Paulo fala aqui no versículo 8 são bênçãos espirituais. São bênçãos espirituais. Você receberá outra vez isso do Senhor, quer seja servo, quer seja livre, quer seja livre. Por isso, lembre-se de quem você serve, meus irmãos. Quem é o seu Deus? Lembre-se que o seu trabalho é o meio que Deus deu a você para glorificá-lo. Lembre-se que o trabalho, ele deve ser feito da forma que agrada a Deus, inclusive no que diz respeito ao descanso. Nós temos o dia do Senhor, o mesmo, a tábua vizinha da lei que fala honra teu pai e tua mãe, é a segunda tábua, a primeira tábua vai falar lembra-te do dia do Senhor, lembra-te do dia do sábado. Então como é que eu trabalho agradando a Deus também? Guardando o dia do Senhor, não trabalhando no dia do Senhor, porque aquele dia é do Senhor, não é do trabalho, é do Senhor. Então até isso, meus irmãos, nós servimos ao Senhor. Só que essas verdades, elas não são apenas para os escravos. Paulo termina o versículo 8 dizendo assim, quer seja servo, quer livre. Então, Paulo está falando isso daqui, mas ele não está falando apenas para os dulos, mas para os homens e mulheres livres também e para os senhores, versículo 9, né? E vós, senhores, de igual modo, olha, o que vale para o servo, vale para o Senhor.
O que vale para o empregado, para o funcionário, vale para o chefe, para o patrão. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e para com ele não há acepção de pessoas. Então você imagina uma igreja em que tinha escravos e que tinha os senhores, na mesma igreja, Então, Paulo fala para os escravos que eles deveriam obedecer aos seus senhores como a Cristo, fazendo com excelência, ou seja, temor e tremor, fazendo não para agradar a homens, não servindo como bajuladores, mas servindo a Cristo de boa vontade. E aí os senhores poderiam pensar, tá vendo? Que bom, meus escravos vão me servir bem agora. Aí Paulo pode estar falando o seguinte, olha, senhores, vocês acham que vocês são alguma coisa? Baixa a bola, senhores. Pelo seguinte, da mesma forma, do mesmo modo, vocês têm que proceder para com eles. E vamos relembrar uma coisa aqui, meus irmãos. Era completamente normal na sociedade grega, romana e até judaica um tratamento desumano aos escravos. Eles eram vítimas de ameaças, eles sofriam assédio moral e inclusive assédio sexual por parte dos seus senhores. Eles recebiam ataques verbais, ataques físicos, desprezo, eles eram espancados e alguns deles eram até mortos pelos seus senhores. Isso era uma coisa normal. Isso não era uma coisa reprovável pela sociedade. Era normal, era comum isso. Aí pensa num senhor que estava acostumado a proceder desta forma com os seus escravos, e esse senhor, ele se converte. O que tem que fazer? Continuar fazendo a mesma coisa? Pensa num dono de empresa que fazia coisas ilegais, sonegava imposto, tentava maquiar os números da empresa, tratava mal os funcionários, enfim, fazia coisas terríveis. E de repente esse dono de empresa se converte. Como que deve ser a prática dele a partir de então? É o que Paulo está falando o seguinte, olha, da mesma forma que eu falei para os servos, para vocês senhores também, da mesma forma que eu falei para os empregados, para os funcionários, para vocês chefes, patrões também. Vocês têm que deixar de lado todo o mal que vocês faziam contra eles. Isso era um choque para aqueles senhores. Sabe por quê? Porque escravo, aliás, não era nem considerado como ser humano. Olha o que Aristóteles, grande filósofo grego, olha o que ele disse a respeito de escravo. Ele disse o seguinte, que nunca pode haver amizade, abro aspas, nunca pode haver amizade entre senhor e escravo, pois eles não têm nada em comum, pois o escravo não passa de uma ferramenta de trabalho. O que você faz com uma ferramenta ruim? Você joga fora e compra outra. É assim, não é? A ferramenta não presta mais. Você tem lá na sua casa aquela tesoura que não dá mais para você afiar ela. Você joga fora e compra outra. Esse era o pensamento dos gregos. Escravo é ferramenta. Eu não gosto mais, não me serve mais, eu vendo. Se não conseguir vender, eu mato. Tudo bem, não é crime. E Paulo fala para aqueles homens que eram acostumados com aquilo, a falar assim, não é assim que vocês vão fazer. Deixem as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vossos. Ou seja, senhores, baixem a bola, vocês estão debaixo da autoridade do Senhor. E aí, se você observar aí na sua Bíblia, você vai observar que aqui no versículo 6, você vai ver senhores e lá embaixo, Senhor. O que está diferente aqui? É o primeiro S, correto? É o S. Lá, quando fala de Senhor, o S é maiúsculo. E quando fala de senhores, o S é minúsculo.
Só que no grego está tudo minúsculo. É a palavra Kyrios, Senhor. Se você pegar um Novo Testamento grego, está tudo em minúsculo. Tanto num caso como no outro caso. Como é que eu sei quem é quem? É pelo contexto. O que ele está falando aqui é o seguinte: olha, senhores, vocês são senhores porque o Senhor deu autoridade para vocês. O Senhor concedeu a vocês autoridade sobre os seus escravos. Mas vocês somente são senhores porque tem um Senhor acima de vocês. Então não hajam de maneira rude, cruel, desumana com os seus escravos, porque vocês têm que prestar contas ao Senhor de vocês. E de novo, ele está falando aqui para senhores crentes, membros da igreja de Éfeso. Então ele fala: olha, aquilo que vocês faziam antes, agora não mais. Lembrem-se, vocês têm um Senhor. Se os escravos servem ao Senhor Jesus, vocês, senhores, também são dulos, também são escravos, também são servos do Senhor Jesus. Então não importa se você é o empregado mais humilde da empresa, se você faz um trabalho muito simples, se você tem um salário mais baixo da empresa, não importa se você seja o CEO ou o proprietário da empresa, todos servem ao mesmo Senhor. Todos devem agir da mesma forma ao mesmo Senhor, porque o Senhor, Ele está nos céus. Pensa em homens milionários. Jeff Bezos. Pensa, por exemplo, em Bill Gates. Pensa, por exemplo, em tantos homens ricos e poderosos, mulheres ricas e poderosas. São servos do Senhor. Donos de banco, donos de indústrias farmacêuticas, donos de grandes empresas, são escravos, dulos do Senhor. Tudo está debaixo do estrado dos seus pés. Todos os homens e mulheres, mais poderoso que seja, pense no presidente dos Estados Unidos, a maior nação do mundo, ou qualquer presidente, ou qualquer governador, ou qualquer juiz, ministro, são servos do Senhor. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não se impressiona com pompa, com circunstância, com conta bancária. Ele não se impressiona com ternos italianos. Ele não se impressiona com carros, com limusines blindadas. Ele não se impressiona com mansões. Ele não se impressiona com grandes corporações, com grandes empresas. Ele não se impressiona com nada. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor e todos são seus servos, são seus vassalos, são seus dulos. Ele não faz acepção de pessoas. Por isso, meus irmãos, se você tem um cargo de liderança, um cargo de chefia, seja você até mesmo proprietário da empresa, não se esqueça disso. Você é servo também, servo do Senhor. Então trate o seu empregado, o seu funcionário, aquele que está sob a sua autoridade, com dignidade. O Senhor é do seu empregado, mas o Senhor também é seu. Você está na terra, Ele está nos céus, no alto e sublime trono. Por mais poderoso que seja um empresário, ele continua na terra. E o Senhor está nos céus. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não se impressiona com nada disso. Paulo não propõe uma revolução do proletariado, nem defende indistintivamente os empregadores, Paulo ele não toma nenhum dos dois partidos. Paulo não defende os empregadores e nem propõe uma revolução como o marxismo.
Paulo diz que a mudança no comportamento, no relacionamento entre patrões e empregados, né, assim como naquela época senhores e servos, somente é possível se o Espírito Santo encher seus corações. Por isso Zacarias capítulo 4, versículo 6 diz o seguinte: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é por outras traduções vão falar, não é por força nem por violência. Então o empregado ele não vai usar de violência, não vai usar dos meios humanistas. O chefe não vai usar de ameaças, mas é pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que transforma relacionamentos, mesmo os mais difíceis, mais complicados. Anos mais tarde, Paulo escreveu a sua epístola a Filemão. Filemão era um grande amigo de Paulo, que possuía um escravo chamado Onésimo. Onésimo, ele fugiu. E ao que tudo indica lá na carta a Filemão, ele causou algum tipo de prejuízo a Filemão. Onésimo, ele se encontra, ele conhece Paulo em Roma, provavelmente. Onésimo se converte e Paulo fala para Onésimo o seguinte: agora você tem que voltar para o seu senhor. Mas eu sou escravo. Você vai voltar. Mas eu furtei alguma coisa. Você vai voltar. O cristão, quando se converte, ele vai continuar fazendo o seu trabalho, seja ele qual for. Ele vai continuar entendendo que ele serve ao Senhor. E mesmo que o relacionamento seja difícil no trabalho, é o Espírito Santo quem transforma relacionamentos, meus irmãos. Deus, Ele nos colocou, cada um de nós, na posição exata. Onde você foi colocado, lá na sua empresa, lá na sua escola, lá na sua repartição pública, Deus te colocou ali. Pastor, mas é difícil ali. Eu sei, mas pense uma coisa comigo: não existe relacionamento que não possa ser transformado, que não seja pelo Espírito Santo. Seja um casamento difícil, sejam filhos complicados, sejam pais que não compreendem, seja um relacionamento complicado, difícil no seu trabalho, devemos ser cheios do Espírito Santo. E como que eu sou cheio do Espírito Santo? Epístola aos Colossenses, a paralela, lá em Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E em seguida ele nos fala dos relacionamentos lá em Colossenses 3. Então o que é ser cheio do Espírito Santo? É você ter a palavra de Cristo no seu coração. Nós vimos hoje de manhã na devocional da Escola Dominical que a palavra é luz. E a luz, quando bate no nosso coração, nos mostra, nos revela quem nós somos. E eu falei sobre isso na aula também. Quando você lê a Bíblia, você vê o quão mal você é, o quão pecador você é. A palavra de Deus, ela disseca o nosso coração e ela expõe quem nós somos, pecadores miseráveis. E de quem nós precisamos? Cristo. A Bíblia mostra a nossa miséria, e é pela Bíblia que eu enxergo, meus irmãos, que o problema sou eu. O problema não é o marido, não é a esposa, não é o filho, não é o pai, não é meu empregado, não é o meu chefe. O problema sou eu, porque eu sou mau, eu sou pecador. Quando você lê a Bíblia, é isso que você vê. E quanto mais você lê a Bíblia, mais luz reflete em você, e mais você vê a podridão do seu pecado. E aí você vê o seguinte: o problema não é meu chefe, o problema não é meu empregado, o problema não é o outro, porque a gente tem esse costume, desde Adão. O problema é o outro, a culpa é do outro. É o meu chefe, é o meu empregado, é minha esposa, é meu marido, é meu filho, é meu pai. O problema é você, o problema sou eu. E quando a gente entende isso, a gente olha para Cristo. O mesmo Cristo que é o servo sofredor, que veio a este mundo como um escravo do Pai, servo do Pai, e foi para a cruz, e lá ele sofreu mais do que qualquer escravo em toda a história. O mesmo servo sofredor
é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Então olhe para Ele. Você vai trabalhar amanhã, sirva a Ele. Você vai para a sua casa, sirva a Ele. Você vai para a escola, para a faculdade amanhã, faça o melhor para Ele. E se porventura houver alguém aqui que ainda não tem o Espírito Santo, que ainda não é cheio do Espírito Santo, que ainda está em relacionamentos que você acha que a culpa é do outro, olhe para Ele. E quando você olhar para Ele, você vai ver que você é pecador. Arrependa-se dos seus pecados e creia no nome dEle. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Amém.